Começa agora a segunda mesa redonda do dia com o tema IA generativa, ameaça ou aliada. O painel é composto por Paulo Martins, diretor TI e Operações do Sport Lisboa e Benfica, Luís Amorim, diretor de Desenvolvimento Digital da Média Livre, Miguel Gonçalves, CISO da Vinci Energies Portugal e Rui Antunes, Account Executive Cybersecurity da Cisco. A moderação fica a cargo de Henrique Carreiro, diretor da revista IT Insight. Muito bom dia. Agora no regresso pós-café, creio que ainda teremos mais participantes da conferência a regressar, entretanto, mas nós vamos começando, não é? O relógio é impiedoso, e agradeço desde já aqui ao painel que se aceitou o convite para se juntar a nós, e esta mesa é sobre um tema que, de alguma forma, tem implícito ou explícita nas intervenções anteriores, que é a intervenção, que é a IA generativa, e, obviamente, as implicações, e são muitas, como já percebemos, na área da segurança da informação. Portanto, já não, como alguém disse de manhã, já não é um hype, portanto, já é uma realidade. Embora se possa falar de hype noutros sentidos, e creio que é uma realidade que nenhum de nós ainda entende verdadeiramente qual é que vai ser o impacto. Mas isso será natural e caminhando se faz o caminho, andando se faz o caminho. A primeira questão iria colocar ao Rui Antunes, da Cisco. Precisamente, a IA tem vindo a ser usada para criar ataques sofisticados. E creio que toda esta audiência, a audiência atenta a isso, tem visto que tem havido ataques muito complexos, muito mais complexos e demorados, têm estado a parar durante semanas, ou até meses, a produção ou distribuição em empresas significativas, não vou aqui enumerar, porque são como é conhecidas. Portanto, na Cisco, qual é o desafio mais concreto que se sente que os vossos clientes têm de enfrentar dentre os potenciados para esta vaga tecnológica? Bom dia a todos. Eu dividiria, se calhar, aqui em três partes. A primeira parte, de facto, é a preocupação em conseguirem proteger-se contra realmente os ataques sofisticados, como falou, e alguns deles até nem são ataques novos, já cá estavam. A questão é que, por força da utilização da inteligência artificial por parte dos atacantes, tornaram-se mais eficazes, infelizmente, não é? E, se calhar, dava aqui um caso muito rápido, que tomei conhecimento também há pouco tempo, por exemplo, houve uma organização com um fornecedor foi comprometido e pegou numa thread de e-mails onde se meteu no meio da conversa por causa de uma fatura que era preciso pagar e disse, olha, espera, iam pagar esta fatura que ia vencer amanhã, não paguem, temos um problema aqui com o banco. Depois até deram um dia, passado um dia, olha, temos aqui esta nova conta, tem que ser um novo banco, houve aqui um problema. E o que aconteceu? Pagaram a fatura a quem não deviam. E porquê é que isto tem a ver com a inteligência artificial? É que se nós formos a ver nessa thread de e-mails, podem houve ali um pequeno pormenor em que trocaram um L por um e passou-me despercebido, vamos ver o e-mail está muito bem construído, está num português perfeito. Ou seja, longe vão os tempos do, olha, eu sou o príncipe da Nigéria e tenho aqui uma coisa... Não, nós até percebemos que é inteligência artificial porque o e-mail está perfeito. Todos nós a responder e-mails todos os dias, nos enganamos, falta uma vírgula, falta um ponto final. Não, estava perfeito. É o sinal de inteligência artificial. Depois temos os desafios mesmo próprios da inteligência artificial. Um deles é controlar um pouco a interação dos colaboradores da organização com as ferramentas da AI, e disponíveis para todos, e que já não é possível bloquear. Se algum sítio disser vamos bloquear o acesso às ferramentas de inteligência artificial, tem um motim. E, portanto, tem que haver uma forma de controlar isso, até porque nós vemos organizações que até têm alguma autoridade, uma cultura muito forte de cibersegurança, têm colaboradores que vão pôr dados sensíveis, serão confidenciais da organização nessas plataformas externas da organização e, portanto, isso não pode ser aceitável, não é? E depois, finalmente, vemos também já as organizações a desenvolver as suas próprias aplicações de inteligência artificial, tipicamente com base em modelos já existentes, é difícil fazê-lo de raiz, e também um problema que ou um desafio que é as aplicações de inteligência artificial não são determinísticas. Ou seja, em aplicações tradicionais, eu peço A, o resultado é B, peço A outra vez, o resultado continua a ser B. Nestas novas aplicações, não. Eu peço A, vem B, peço A outra vez, vem C, D. Se até a própria organização não sabe bem como é que se comporta a sua própria aplicação, como é que vai perceber se o seu
o modelo de inteligência artificial não está comprometido. E isso é importante porque pode trazer dados, problemas e danos reputacionais e também financeiros. Portanto, são basicamente esses três grandes desafios, e depois há um transversal que é da regulamentação, não é? NIS 2 e por aí fora, que é transversal a estas dificuldades. Obrigado. Paulo, e o Paulo representa, enfim, está aqui representante do Benfica, que é uma marca subejamente conhecida em Portugal e fora de Portugal, portanto é uma das marcas... Num clube, e portanto aqui numa outra perspectiva, num clube desportivo como o Benfica, onde a identidade e a autenticidade são cruciais, que ameaças sente que pesam mais dentro destas potenciadas pela IA? E já agora, enfim, se pode revelar alguma coisa, o que é que estão a fazer, o que é que, enfim, têm planeado para fazerem para de alguma forma minimizarem esse tipo de ameaças? Ok, antes muito bom dia a todos. Obrigado ao IT Security. Eu vou falar 3, 4 pontos que identifico. Destes 3, 4 pontos, há coisas que nós estamos mais conscientes, outras ainda temos um longo caminho pela frente. Um dos pontos, e hoje em dia um clube como o Benfica tem várias áreas, desde um canal de televisão, a lojas, ao digital, portanto temos aqui várias áreas em que podíamos estar a falar de muita coisa, mas eu destacaria a parte da desinformação, porque hoje em dia a parte da desinformação é um tópico importante para nós. Hoje em dia nós estamos aqui a partilhar um pouco até os próprios conteúdos que são feitos na área do digital, na área do broadcast, são hoje bastante manipulados, e essa é uma preocupação que existe, até essa própria área acaba por estar a criar um normativo e uma certificação que os conteúdos que são feitos têm um registro que garante que aquele conteúdo é real, e são normas que estão a ser produzidas à data de hoje, porque é muito difícil distinguirmos hoje os conteúdos verdadeiros dos falsos. Até há uma tendência giríssima que é o marketing vê que há uma tendência para as pessoas verem um conteúdo não tão perfeito, mais raw, diria eu, aquele conteúdo que mais sem ser trabalhadas estão a ter mais visualizações com um conteúdo mais perfeito. Outro dos tópicos que eu punha aqui era o gap da desigualdade competitiva que pode criar o AI. Portanto, aqui a desigualdade, um clube, nós, como é óbvio, apostamos bastante em tecnologia, mas quem não tiver a capacidade e os recursos para usar estes modelos da AI nos seus negócios, e aqui podemos estar a ver numa perspectiva de um clube, mas podemos estar a ver outra perspectiva de outro vertical qualquer. Quem não acompanhar esta tendência, isto é uma tendência, mas quem não acompanhar a evolução destas plataformas e quem não tiver a capacidade de o fazer, vai criar um gap. Vai criar um gap cada vez maior dentro do setor. O outro que também foi ali tocado um pouco com o Rui, que tem a ver com o roubo de informação, a utilização destas ferramentas, que é muito difícil de parar nas organizações. Nós próprios somos uma empresa que gostamos muito de implementar tecnologia, um clube que sempre vive a desenvolver tecnologia em vários níveis, e para nós também travar os utilizadores, travar o desenvolvimento acaba a ser difícil, e sistemas mal configurados, sistemas que não estejam bem preparados, facilmente informações críticas, diria eu, e para quem gera informação bastante crítica, nós geramos informações bastante críticas, desde um valor do contrato, desde o dado de saúde de um atleta, desde o miúdo mais pequeno ao um sénior. Portanto, há informação muito crítica e de valor que tem que ser bastante acautelada. E não podia deixar aqui, só para a dependência que isto no final do dia pode criar a médio e longo prazo, e por isso é que é importante dotarmos pessoas hoje em dia para trabalhar muito com estas ferramentas, que é a dependência excessiva que isto pode ter no médio e longo prazo. O que vai acontecer é que podemos deixar de ter um sentido crítico
daquilo que estamos a receber. E vamos recebendo hoje em dia notícias de empresas que usam linearmente o que vem do AI e depois vamos ver que a informação que lá está não é bem verdade ou que aquilo que lá está foi produzido no meio de uma ficção. Mas pronto, mas no final do dia eu descrevi estes 4 pontos. Há áreas que nós estamos muito mais conscientes, não conseguimos travar a adoção disto dentro da nossa organização. Estamos a ver isto em várias perspectivas. Okay? Muito obrigado, Paulo. O Luís, que vem aqui, responsável da Mídia Livre, portanto, está num grupo de mídia e, obviamente, aqui as questões, e, portanto, cada um destes setores tem os seus desafios particulares. Luís, para as empresas de mídia, as ameaças também potenciadas pela IA colocam-se em várias áreas, algumas provavelmente em comum com os outros participantes, outras diferentes, não é? Até porque os mídias dependem muito do acesso dos consumidores à informação e da respectiva monetização. E, obviamente, que se colocam as questões de confiança e autenticidade de informação, tal e qual como, enfim, provavelmente também se coloca para o Benfica e para outras entidades. Que ameaças sentem neste momento como mais prementes e, eventualmente, como é que é possível mitigá-las? Okay, muito bom dia. Primeiro, obrigado pelo convite e saudar também aqui os meus colegas de painel. Bem, há uma ameaça que já foi dita pelo Paulo, que é a desinformação, não é? Vou-vos dar um exemplo, foi público, por exemplo, a semana passada apareceu um vídeo da Cristina Ferreira a vender um produto financeiro, portanto, e era um vídeo falso. E isso anda a acontecer frequentemente, cada vez mais frequente, com figuras públicas, com figuras quer da Média Livre, quer de outros grupos, não é? Porque, na realidade, isto é uma preocupação global, não é só da Média Livre. Também temos casos em que simulam os nossos sites e colocam também, como se fosse um artigo, a vender produtos dúbios nos nossos sites. Portanto, esta desinformação, a desinformação quer de notícias, que é o nosso core business, não é? Quer a desinformação também da parte da publicidade, de facto é uma grande ameaça e todos deveríamos estar atentos. Na realidade, isto depois pode se tornar também uma oportunidade para nós, mas isso acredito que possamos falar mais à frente. Outra grande ameaça tem a ver com o próprio trabalho jornalístico e, sobretudo, com os direitos de autor, porque estes sistemas exploram conteúdo que já existe, exploram de duas formas. Exploram no input, no treino dos modelos, não é? E exploram no output, que é, por exemplo, no resumo de notícias que fazem. Um exemplo, na verdade, podem fazer muitas mais coisas, como todos sabemos. Isso para nós também é uma ameaça, porque põe em causa todo o nosso trabalho. É assim, os jornalistas são pagos, é uma área que, isto não é uma opinião pessoal, mas é que é importantíssimo para a democracia. Quando se põe em causa o jornalismo, põe-se em causa outros valores que estão dentro da democracia. A terceira variável que referiu, penso que é a mais importante, é que o nosso modelo de negócio está feito baseado na Open Web, não é? Está baseado em os utilizadores irem para os nossos sites ou então verem a emissão de televisão ou de outra forma. O que é que acontece? Acontece que, com, por exemplo, os resumos de AI, só para vos dar um exemplo, o tráfego do Google representa para os nossos sites entre 30% a 40%. Depende das marcas, até algumas marcas até mais do que este valor. Já há dados de Inglaterra e dos Estados Unidos, que são os mercados mais desenvolvidos, em que os sites perderam 40% dos acessos ao site. Portanto, num setor que já está em crise, também é público, e infelizmente, num setor que está em crise, que já viveu várias transformações, desde o digital, desde o mobile, portanto, e agora está a viver mais uma, de facto é uma ameaça fortíssima, porque não nos sentimos recompensados por todo o esforço de conteúdos que fazemos e que depois é exposto e usado de forma, diria quase, em muitos casos, abusiva. Okay? Portanto, resumindo, o nosso modelo de negócio está em causa. Está em causa, okay. Exatamente. Muito obrigado, Luís. E voltaremos depois a outra parte. Miguel está na apresentação da Vinci Energy e, obviamente,
quando pensamos em setores críticos, pensamos naturalmente no setor energético e já há bocado uma das imagens que foi aqui apresentada mostrava, de facto, o perímetro cada vez mais alargado e as ameaças e, portanto, o setor energético claramente tem hoje um perímetro muito largo. Portanto, sendo um setor, uma infraestrutura crítica, e é particularmente alvo de ameaças complexas, nomeadamente devido ao perímetro alargado. Questões é que tem o avanço da IA vindo a levantar do ponto de vista destas ameaças, como é que se sentem e de alguma forma, como é que se pode também endereçar os desafios que estão a ter? Muito obrigado pela questão. Antes de mais, cumprimentar os colegas de painel e agradecer a todos aqui que estão presentes e, naturalmente, agradecer o convite em meu nome e em nome da Vinci Energias Portugal. Bom, essa é uma pergunta muito interessante, na medida em que a Vinci Energias Portugal está inevitavelmente no centro de um dos vetores de negócio que estão afetados pela NIS2, pela legislação, e tem um conjunto de preocupações que, naturalmente, estão associadas às suas responsabilidades. Bom, um dos temas que foi já abordado tem a ver com, efetivamente, o alargamento do perímetro. Este alargamento de perímetro no setor da energia é um fator crucial para nos preocuparmos imenso com o tema da segurança da informação. Em que sentido? Portanto, nós, no setor da energia, trabalhamos com muito OT, muito IoT, implementamos sistemas escadas, portanto, montamos e produzimos sistemas elétricos, data centers, ou seja, todo o sistema que neste momento constitui um sistema de informação do setor da energia é inevitavelmente pingável, por assim dizer. Portanto, todos estão na rede e todos estão presentes. Bom, o tema do IA traz-nos efetivamente aqui algumas ameaças em algumas matérias. Eu, por exemplo, posso-vos falar do tema do data poisoning. Como sabem, quando falamos em IA, falamos essencialmente no tratamento de uma forma massificada de dados e falamos do risco do comprometimento das nossas redes neuronais por intermédio do data poisoning. Portanto, o envenenamento dos dados, a alteração da integridade é um tema que nos preocupa muito, porque, no limite, poderemos pôr em causa a disponibilidade e a eficácia e eficiência e a segurança, não só de segurança de informação, mas também a segurança física e social, portanto, de uma população. Portanto, o que nós, na verdade, temos feito, e não é o de agora, muito alinhados com a framework da NIST, temos, de facto, investido muito bem, e há pouco falava-se sobre o tema do governance, na implementação de boas práticas, na definição de funções e responsabilidades, e depois numa ação muito preventiva, mais à frente também podemos falar também um pouco sobre isso, para, de facto, conseguirmos mitigar os riscos que a IA nos traz. Naturalmente, também traz imensas vantagens, e poderemos também, mais à frente, iremos falar sobre essa matéria, mas, de facto, há aqui um risco muito grande no setor da energia. Portanto, o que nós temos que fazer é capacitar as pessoas, preparar-nos, efetuamos muitos exercícios tabletop para testar a nossa capacidade de resposta aos incidentes e, de facto, monitorizarmos de uma forma inteligente, com ferramentas e com soluções que possam ser preditivas e que possam, de alguma forma, ajudar na tomada da decisão. Muito obrigado, Miguel. Agora vamos a uma nova ronda de questões. Vou pedir aos participantes, como o relógio é impiedoso. Rui, agora numa nota eventualmente mais positiva, digamos assim, se se pode chamar, onde é que sente que a IA pode acrescentar valor em termos de endereçar estas ameaças, nomeadamente na detecção de coisas que são completamente impossíveis hoje, dado o volume de dados, impossíveis a humanos detectarem? Se calhar darei o exemplo do nosso Centro de Investigação de Cibersegurança, a equipa da Talos. São 900 analistas que analisam 80% do tráfego mundial de internet e se deparam com cerca de 550 milhões de eventos por dia. E a questão é, como é que 900 analistas conseguem ver alguma coisa em todos esses eventos? Não conseguem, ou conseguem com a inteligência artificial. Pronto. E o que nós fizemos também foi trazer essa capacidade da nossa equipa para as organizações, para os nossos clientes, para as equipas de SOC. É uma escala diferente, é verdade. Se calhar não são milhares de milhões de eventos, mas são milhares de eventos. E em vez de ser 900 analistas, têm 2 ou 3. Mas essas tecnologias trouxemos também para os nossos clientes, para as organizações. E, por outro lado, e isto também é importante, a inteligência artificial, tudo bem, é para adotar, mas nós trazemos também a inteligência artificial
para defender a inteligência artificial. E algo como o Paulo falou, por exemplo, os modelos que sofrem de alucinações, não é? Que começam a devolver coisas que não existem, ou estão incorretas ou mesmo não existem. Portanto, temos solução para que a inteligência artificial defenda essa inteligência artificial e evitar esse tipo de situações. Muito obrigado. Paulo, na vossa perspectiva, como é que a IA pode ajudar a melhorar a experiência global do adepto desportivo, digamos assim, de quem vai ao estádio, quem assiste ao jogo, portanto, todo o vosso ecossistema? A parte de Fun Engagement, que é o nome no conceito, nós temos vindo a trabalhar e evoluir cada vez mais essa componente. Acreditamos que há um espaço enorme para trabalhar. Temos umas ideias giras para tentar pôr a funcionar, umas vão funcionar, outras não, faz parte. Não as queria revelar, mas temos na parte de Fun Engagement, espero este ano conseguir lançar algumas coisas que nós temos, utilizando a inteligência artificial, muito como é óbvio, para o engage, para a brincadeira e para o convívio de quem visita os nossos espaços, mas é uma área claramente que estamos a apostar. Mas temos outras, não sei, queres que eu fale das outras ou falo só desta Funny que estás a gerir o tempo, é isso? É a ocupação do tempo, eu fico por aqui. Então. Luís, relativamente também, pronto, há pouco vimos as ameaças, mas obviamente, claramente há aqui oportunidades e nomeadamente, se calhar, em termos da personalização, da proximidade com o leitor, com o espectador. Como é que a Media Livre está a tirar partido? Obviamente, há várias oportunidades que temos aqui. A personalização é uma delas. E há um ponto importante que é assim, nós nunca vamos permitir que seja a IA a decidir os conteúdos. Não. Os conteúdos vão ser sempre feitos por pessoas. Isto, para nós, é muito claro, porque isto tem a ver com a credibilidade e tem a ver com a desconfiança que cada vez existe maior face aos sistemas de IA. E que os estudos dizem que a tendência é aumentar. Portanto, para nós é claro que o humano vai estar sempre no processo. Agora, o que nós podemos fazer é nós obrigamos-vos a ler um conteúdo da maneira que nós queremos. Por exemplo, nós fazemos um artigo escrito e vocês têm que ler o artigo por escrito. A verdade é que a IA, com isto, permite-nos ter ferramentas, podemos transformar esse artigo na forma como vocês desejam ler. E é o utilizador que escolhe a forma como lê. Okay? Pode ver um vídeo, pode ouvir o áudio no carro. É como lê e onde lê, não é só. Portanto, o sistema é um exemplo que nós podemos utilizar e que estamos a trabalhar também nisso. Para além daqueles exemplos que acho que são comuns a todas as empresas, aumento de produtividade, nós temos vários pilotos, posso-vos dar outro exemplo, até curiosamente foi com as eleições do Benfica. O que está no site do Record neste momento, parte do que está no site, não o conteúdo, atenção, estamos a falar, por exemplo, da agenda, estamos a falar de um quiz, foi um piloto que fizemos. Nós demorávamos cerca de 2 semanas com 2 pessoas a fazer este processo. E na primeira tentativa que fizemos, com pouca experiência de algumas das pessoas, fizemos o mesmo em 1 semana e meia, portanto reduzimos 25% do tempo e só com uma pessoa. Isto para dar uma ideia do aumento de produtividade que podemos ter. Mas há aqui um ponto que eu gostaria de salientar, que é, nós falamos no IA e falamos na substituição das pessoas, que acredito que vai acontecer em muitos setores, mas não falamos de quais pessoas. E para nós isto é um ponto importante e gostava de salientar isso. Eu sei que o relógio está-me ali a pressionar, mas vou tentar ser rápido. Há aqui um ponto de equilíbrio, porque reparem uma coisa, há pessoas que estão a resistir a implementar isto. Há pessoas que não gostam de fazer prompts, não gostam, preferem bater código, por exemplo. O que é curioso, não é? E eu, ainda por cima, que não sou técnico, acredito que aqui há uma discussão para mim, bater código, mas isso é uma coisa minha, já me estou a dispersar. Por exemplo, essas pessoas são pessoas muito importantes para fazer outras coisas que o IA não faz. E aqui e se nós começamos a executar muitos projetos de IA, essas pessoas começam a recusar e corremos o risco delas saírem. E ao saírem, prejudica-nos noutras áreas que ainda são importantes. Portanto, a nossa grande lição, eu gostaria de salientar isto, nos pilotos vários que temos, é onde está o equilíbrio disto. Ok? E pronto. Existe outra área, a análise de conteúdos, também é uma parte, na realidade, de saber ao detalhe que tipo de conteúdos é que consomem e tentar personalizar ao máximo. Apesar de haver sinais também que as pessoas começam a recusar a personalização.
Inclusive, já existem algumas marcas que têm uma opção de desligar a personalização, o que é curioso. Por exemplo, os jovens, a tendência dos jovens é recusarem a personalização. Não é? Eu estou a generalizar e a cometer o pecado da generalização. Alguns jovens, dito assim, já recusam a personalização, por exemplo. E pronto, não vou alongar. Muito obrigado. Miguel, obviamente todos estamos cientes que o setor energético é um dos setores fulcrais agora para a IA, não é? Porque a procura para a energia em todo o mundo tem disparado, não é? E vai ser crítico, portanto, com a proliferação dos data centers e destas infraestruturas que consomem quantidades impensáveis de energia há 2 ou 3 anos, ou há poucos anos. Como é que, para além, conjuntamente com esta oportunidade, que outras oportunidades é que vêm em termos de que a IA pode trazer ao vosso setor? Sim, muito bem. Eu vou dar aqui exemplos muito práticos de que forma é que a IA está a ser potenciada no nosso setor e que ganhos de eficácia e eficiência estamos a ter com ela. Relativamente aos data centers. Como sabem, muitos dos data centers usam a tradicional refrigeração a ar. O que está a acontecer é uma transformação para a refrigeração a líquido, na medida em que o processamento que é exigido e o consumo energético, quando estamos a trabalhar modelos de IA, é muito maior. Portanto, esta transformação, que tem depois, na verdade, ganhos de eficiência energética, é uma consequência da utilização de IA. Outro exemplo muito prático que utilizamos associado à segurança física e que inevitavelmente tira proveito do IA são sistemas CCTV com reconhecimento de padrões muito específicos. Portanto, e são instalados e montados em data centers que, portanto, são digamos que montados, desenhados pelas nossas equipas. Outro exemplo muito interessante, que eu penso que é curioso até para a plateia, no que toca às centrais eólicas. As centrais eólicas tinham durante muito tempo um grande problema, que é de que forma é que era possível fazer a manutenção das pás e de que forma é que era possível levar os homens, no fundo a verdade é essa, no topo das centrais. E o que é feito neste momento é que são utilizados drones. E os drones fazem o mapeamento das pás e detectam anomalias, por naturalmente a identificação de um conjunto de imagens e por utilização de mecanismos de IA, que aceleram e muito os processos de manutenção das centrais eólicas. Portanto, 3 exemplos em que a IA, de facto, está a ser potenciada para o nosso vertical negócio. Muito obrigado. O nosso tempo mas eu acho que ficaram aqui, por um lado, obviamente, um elencar de ameaças e em setores bem distintos, mas, por outro lado, também, obviamente, numa mesa destas não podíamos sair só com um tom negativo e temos aqui, de facto, aproximações muito pragmáticas e muito interessantes, acho eu, e que dariam pano para mangas para continuarmos a desenvolver, se calhar noutras oportunidades, até porque temos alguns outros canais de divulgação, nomeadamente em termos das nossas publicações, e certamente voltaremos a este tema. Agradeço ao nosso painel, agradeço à nossa audiência. Obrigado.